Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Olá, eu sou Christian Pedersen, co-apresentador do programa e editor da BrazilianWave.ca. Para essa edição, preparamos um assunto interessante que é como é imigrar para Quebec. Quais as diferenças entre imigrar para o Canadá e aquela província? É isso, entre outras coisas, que você irá saber através da conversa que Dolores Gontijo teve com Carolina Morin, do Objective Terre. Seja bem-vindo ao Como é no Canadá. Como é no Canadá? Como é no Canadá, entrevista a Caroline Morin. Ela que é diretora do Objective Terre, de Sherbrooke, em Quebec. Nós gostaríamos de saber se é mais fácil imigrar para Quebec do que para o resto do Canadá. É mais fácil? Depende das características do candidato. Seria mais fácil para alguém que fala francês, sim, porque a pessoa vai ter pontos para francês. Eu tenho que clarificar, primeiramente, que o Express Entry, que funciona para o resto do Canadá, não funciona em Quebec. Quebec tem seu próprio sistema de imigração e de seleção. Quebec está tentando atrair imigrantes que falam francês. Então, é normal assim que mais pontos vão para o conhecimento do francês mesmo. Depois, os outros critérios são parecidos aos critérios do Canadá. Idade, família, experiência profissional, exatamente. Eu diria que é possível para algum imigrante que não fala francês de imigrar para Quebec, mas para ter sucesso nisso, esse imigrante vai ter que ter capacidades ou competências ou características muito especiais para ele ter a pontuação suficiente sem francês. Francês não é obrigatório 100%, mas na realidade de todo dia, de todas as formas, você vai precisar falar francês. Eu ouvi falar a respeito do Mon Projet Québec. O que se trata? Mon Projet Québec, na verdade, é só uma ferramenta que lhe vai ajudar a entrar seus dados e toda a informação para a imigração para Quebec. Mon Projet Québec não é somente se chama assim, para utilizar a ferramenta. Em vez de aplicar pelo Express Entry, por exemplo, uma pessoa pode aplicar através do Mon Projet Québec. Existem diferenças da pontuação? Quais são essas diferenças entre Quebec e o resto do Canadá? A maior diferença tem que ver com a pontuação sobre a língua. Então, francês vale muito mais no Quebec. Também tem uma diferença que é relacionada ao mercado de trabalho. Então, as pessoas que têm ou formação ou experiência profissional em campos que estão em demanda em Quebec vão ter mais pontos para isso. Então, tem uma lista de formações e cada campo de formação vai dar uma pontuação diferente. Quebec deveria ser sempre o destino final ou a pessoa pode aplicar, chegar ao Quebec e depois se mudar? Bom, tem que dizer que o governo do Quebec e do Canadá trabalham juntos sobre assuntos de imigração, porque o Canadá é a autoridade que vai fazer a admissão no território canadense, mas o Quebec vai fazer a seleção dos imigrantes. Na verdade, até que a pessoa consiga a residência permanente, não deveria se mudar. Uma vez que você aplica para a imigração para Quebec, você faz uma declaração de intenção de se estabelecer no Quebec.
Então, isso pode contar como uma misrepresentation, como mais ou menos uma mentira para o governo, se você aplica para Quebec e depois se muda. Mas também, segundo a lei, uma vez que você é residente permanente do Canadá, não tem nada que vai impedir você mudar de província. Qual conselho que você daria para uma pessoa que está interessada em aplicar para Quebec? Bom, eu daria como conselho preparar-se com francês, que vai ser quase sempre uma exigência. Depois também é de talvez esperar um pouco, ver, porque o sistema do Quebec vai mudar, daqui a pouco tudo vai mudar. Então não se sabe ainda como que vai estar, mas ou se uma pessoa está pronta, eu aconselharia de fazer agora mesmo, não tardar, porque tudo vai cambiar. Muda agora em 2018? Parece que vai ser, nunca se sabe antes exatamente em qual momento, sim, mas faz tempo que estão falando disso, de mudar o sistema, sim, e pensamos que vai ser em 2018, sim. Caroline, você gostaria de nos falar alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? Bom, é que há que ter cuidado um pouco quando uma pessoa escolhe um lugar onde vai viver. No sentido de que, como o Brasil, o Canadá é um país grande em termos de território. Então, se você vai eleger mudar para Natal, por exemplo, sim, ou para qual é outra cidade do Nordeste? Recife. Não é a mesma coisa que escolher emigrar para São Paulo. Então, é diferente. Se você vai emigrar pelo lado onde se fala inglês do Canadá, se você vai escolher emigrar para Quebec, são duas realidades diferentes, em termos de língua, de cultura também, e do sistema de imigração. Então, há que saber, que conhecer um pouco, ao menos, sobre as diferenças entre o Canadá francês e o Canadá inglês. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá? Nesse segmento de Como é no Canadá, Caroline Morin irá falar um pouco da história de Quebec e por que é importante respeitar e entender a história para poder se adaptar melhor a uma nova cultura. É claro que Quebec é parte do Canadá, mas tem que ver um pouco a história do Quebec também. É uma região que queria a independência do resto do país. Isso que quer dizer, tem uma diferença entre os habitantes. Agora, não é muito popular essa opção, essa ideia de separar do resto do país, mas ainda ficam essas diferenças, até que antes foi realmente um tipo de briga entre o Canadá inglês e o Canadá francês. Porque, na verdade, se você sabe um pouco da história, são os franceses que chegaram ao Canadá primeiramente, que se instalaram. Daí o território virou britânico. Mas os que estavam aqui não queriam perder a língua, a religião, e tiveram que lutar, que dar uma força para sobreviver, para continuar com a língua francesa. Por isso que é bem importante, uma questão de respeito para o imigrante que vem aqui. Ele tem que se preparar para viver em francês. Como é no Canadá? Como é no Canadá, conversou com Caroline Morin, do Objectif Terre.
Visite nosso portal brazilianwave.ca/Wave Rádio para mais informações sobre a nossa entrevistada. Também deixar um comentário, colocar uma dúvida qualquer que a gente responde para você. E também você pode aproveitar e ouvir outros episódios do Como é no Canadá. Siga a Wave nas redes sociais, seja no Facebook, Twitter e Instagram. Meu nome é Christian Pedersen, editor da Wave. Este foi o Como é no Canadá. Até a próxima. Tchau. Como é no Canadá. Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.